Então, mais uma vez, bom dia, tá? Como falei para vocês, hoje vai ser o quê? A gente já terminou o quê? Todo o nosso livro de ciências, tá? Semana passada a gente encerrou a gente fez a nossa última, tá? Última aula de ciências. Então, hoje a gente vai fazer o quê? Uma revisão já para a prova também, tá bom? Então, no capítulo 3, o que foi que a gente falou no capítulo 3? Vocês aprenderam que no capítulo 3 a gente falou sobre comendo bem, né? E como é que a gente come bem? Quando a gente tem o quê? Uma alimentação. Fala aí, Calil, para mim. Quando a gente tem, como é que a gente come bem? Quando a gente tem uma alimentação saudável, né? O que é uma alimentação saudável? A gente comer alimentos que nos dão o quê? Que nos deixam para a gente não ficar o quê? Doentes, né? Então, alimentos saudáveis, como as frutas, tá? As verduras, legumes, tá bom? As proteínas que a gente viu. Tem os grupos dos alimentos, né? Que a gente vai ver depois de novo. Tá? Então, aqui no capítulo a gente via, né, sobre os alimentos, tá bom? Então, aí tem o quê? Tem a sorvete, olha, tá? Então, sorvete, independente de ser sorvete, né, que vocês gostam, pode ser o quê? De fruta, tá bom? Então, sorvete, o que você gosta de comer quando está com fome? Dan, o que você gosta de comer quando você está com fome, Dan? Responde para mim. Banana. Gosta de comer banana? Quando tu tá com fome, Banana e uva. Banana e uva, eu sei que tu adora uva. Eu sei que tu Macarrão. Macarrão é bom, a gente vai já saber sobre o macarrão aí. Agora aqui, você acredita que essa seja uma alimentação saudável? Ou seja, todos esses alimentos que tu tá vendo aqui, você acredita que todos esses são saudáveis? Tem algum que não seja assim tão saudável? Na tua opinião, qual que tu acha que não é tão saudável desses alimentos aqui? Na tua opinião, qual é que não é tão saudável? Não é muito saudável. É o quê? Qual tu acha que não é? Sorvete. O sorvete. Isso, o sorvete já não é tão saudável, né? Porque ele não é o quê? Se fosse aquele natural que a gente fez, lembra? Como era o nosso sorvete natural? Sorvete. Tá, tô escutando. Tu lembra daquele nosso sorvete natural? Que é o quê? A gente cortou as frutas, né? E colocou o quê? Dentro da casquinha. E isso, a gente cortou, botou dentro da casquinha do sorvete e jogou o quê? Mel, né? Então, o quê? Aquele sim é um sorvete natural. Muito bem. Calil teve algum probleminha aqui. Aí aqui, quando a gente iniciou o nosso capítulo, né? Na página 20, aí tá falando sobre a alimentação saudável, tá? Então, quando a gente iniciou o nosso capítulo, ele falou um pouquinho sobre alimentação saudável. Então, o que é ter uma alimentação saudável? É muito importante para quê? A nossa saúde, tá? Devemos sempre comer de maneira o quê? Equilibrada. Um prato colorido com diferentes alimentos é sempre uma boa opção, tá? Ou seja, o prato colorido é o quê? Você pegar o prato, eu quero ver depois o desenho de vocês dessa atividade, tá bom? Pegar o prato e colocar o quê? Arroz. Que cor é o arroz? Que cor é o arroz, Dan? Dan? Que cor é o arroz? Branco! É branco. Então, olha, o arroz já é branco. Aí o feijão. Que cor pode ser o feijão? Branco!
Não, feijão agora. Branco. Feijão, o arroz é branco, o feijão é o quê? Marrom. Preto. Isso, pode ser marrom ou preto. Calil voltou aí. Calil, pra gente ter, agora eu tô aqui na outra página, Calil, tá? Na página 20. Aí eu tô falando um pouquinho pra gente ter uma alimentação saudável. É muito importante o quê? Para a nossa saúde. Tá bom? Dan, rapidinho, vou deixar ligado o microfone de vocês, mas para vocês fazerem silêncio, tá bom? Então, a gente tem que o quê? Deve comer sempre de maneira equilibrada e um prato sempre o quê? Colorido, com diferentes alimentos, é sempre uma boa opção. Aí eu falei pro Dan, olha, a gente pega o prato, né? A gente vai comer, eu botei. Ele já falou do arroz e do feijão. O que tu acha que pode botar outro alimento saudável pra gente comer, que pode ficar o nosso prato colorido? Qual outro alimento a gente coloca lá? Já tem arroz, já tem feijão. Qual outra cor a gente coloca? Feijão. Tomate. Qual é outras coisas que a gente pode botar num prato? A gente pode colocar o quê? Uma salada. Uma salada. Que cor, por exemplo, é sempre a nossa salada que a gente coloca, por exemplo, alface. Que cor é alface? Que cor é alface? Alface, aquela folha. Que cor é? Tá falhando muito, Pamela. A gente não tá conseguindo te entender. Ah, tá. Tá caindo também? Tá bom. Só um momento. Vocês estão me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora, Calil? Tá falhando, é? Está ótimo aqui o sinal. Tá ok. Então, eu tô falando aqui sobre o prato colorido. Eu quero ver depois a atividade de vocês aí, tá? Então, o prato colorido, a gente pode colocar o quê? O arroz, o feijão, uma salada, tá? E já vai ficando o quê? Bem colorido. É isso que ele fala aqui. Sempre tendo o quê? Uma alimentação saudável. Aí ele fala aqui, além das frutas, verduras e legumes, são importantes. Mas quais outros alimentos também é importante para a nossa alimentação? Quem fala para mim aí? Quais são os outros alimentos? Ovo. Sim, os ovos, pode ser. O que mais? As carnes, massas e os cereais, tá bom? O que é a carne? A carne pode ser o quê? A carne vermelha, né? Frango. Pode ser o frango, muito bem. Pode ser também o quê? O peixe. As massas. Quando a gente fala de massa, a gente lembra do quê? Do macarrão, tá bom? Então, macarrão também o quê? É uma alimentação saudável, tá? E os cereais? O que é os cereais? Os cereais vêm ser... Nunca comeu fácil. Não! Os cereais vêm ser o quê? O feijão. O feijão é considerado um cereal, tá? Muito bem. Então, aqui vocês estão vendo. Aí diz aqui, além do café da manhã, almoço e jantar, devemos também fazer o quê? O que a gente deve fazer também? Além da nossa o quê? Além de a gente tomar o café da manhã, além do nosso almoço, do jantar, o que a gente deve fazer também? O que a gente faz à tarde, por exemplo? O que a gente faz? Gente, lancha, né? Então, além do almoço, do jantar, do café da manhã, a gente também o quê? Faz os nossos lanches, por exemplo. Lanchar. Isso, os lanches pode ter ao longo do dia, pode ser o lanche o quê? Pode comer um sanduíche, uma fruta, sucos e iogurte, tá?
e iogurte são que ótimos lanches, tá bom? Então, é o que? Uma opção de ter lanches, tá? Por exemplo, agora umas 10 horas, por exemplo, assim. Aí você vai e faz um lanche, pode comer o quê? Uma fruta, tá? Pode tomar um suco, já tá o quê? Se alimentando, de forma o quê? Saudável. Aí aqui na outra página 21 é onde eu quero que vocês me mostrem se vocês fizeram essa atividade. Que dizia assim: desenhe sobre o prato uma refeição que você considera equilibrada e saudável. Quem foi que fez? Me mostra aí. Você fez, Calil? Mostra pra ti, o que foi que tu desenhou? Quando ela fala sobre o prato, aqui a questão é o quê? É dentro do prato, né? O que foi que você desenhou, Calil? Fala pra tia. Olha, dá pra Arroz, ver. feijão, alface. Olha, muito bom, parabéns. Tá bem colorido e equilibrado, muito bem. E o Dan, quero ver o Dan. Dan, já fez essa atividade, Dan? Não vale fazer agora, Dan, já tivemos muito tempo para fazer essa atividade. Tá? Dan, já fez? Deixa eu ver. Mostra bem aí na tela pra gente ver. E fala, o que foi que tu desenhou? Tá? Tira aí do mudo. Liga teu microfone e fala pra gente, Dan. Dan Marcos. Vamos lá, Dan. Me fala, o que foi que tu desenhou? Eu quero ver mais de perto. Isso. O que foi que tu desenhou? Macarrão com carne. Ah, tá bom. Macarrão, uma carne. Tá, e arroz. Tá ok. Na segunda questão, tá? Junte as sílabas da mesma cor para encontrar alguns alimentos saudáveis. Escreva as palavras que você encontrou. Vou perguntar de um por um. Qual foi a palavra que tu encontrou, Dan? Quando tu juntou as sílabas. Qual foi a palavra que tu encontrou? Dan. Calil. Qual foi a palavra que tu encontrou? Vamos lá. Ela tá falando. Qual foi a palavra que você encontrou quando juntou as sílabas? Frango. Tá bom. E o Calil, qual foi a palavra que ele encontrou? Dá pra entender, né? Frango. Frango, ok. Tá certo. Peixe. Não, deixa o Calil falar agora. Frango e peixe, ok. Calil agora fala. Banana. Banana. Muito bem. Ainda falta mais uma, Calil. Fala aí. Olha, o Dan já falou frango, peixe, tu já falou banana. Ainda tem mais dois aí. Qual é que tá faltando? Tá faltando o quê? O Leite. leite. Muito bem. Ele não sabe falar brócolis direito. Ah, tá. E o brócolis. Muito bem. Então é isso mesmo, tá? Aí agora eu quero saber, que é uma resposta pessoal, né? Na terceira questão. Você consome os alimentos do exercício anterior com frequência? Por exemplo, se vocês consomem, se vocês comem, tá? Esses alimentos, por exemplo, a banana, o peixe, brócolis, frango e leite. Calil, o que foi que tu marcou? Sim ou não? O que foi que você marcou, Calil? Sim ou não? Se tu consome os alimentos. Sim. Sim, então tu marcou no sim, muito bem. Dan, o que foi que tu marcou? Marcou sim também? Muito bem. Aqui na quarta questão diz assim: quais alimentos da atividade 2 você consome? Aí a resposta, qual foi que tu botou aí, Dan? Na quarta questão. Banana.
Banana. Tá bom. E o Calil? O que foi que o Calil escreveu? Frango e leite. Banana, frango e leite. Banana e frango. Banana e frango. Muito bem. Aí aqui a gente viu, né? Vira a página. Na página 22, a gente vai ver um assunto interessante, o quê? Sobre lá a culinária da indígena, né? Que é muito influenciada aqui na nossa, tá bom? Então, tá? A gente viu aqui, olha, culinária na região norte. Aí aqui no balãozinho ele fala, o índiozinho. A culinária no norte é muito influenciada pela cultura indígena, tá? Então a gente come vários alimentos que veio lá da cultura indígena, tá bom? Como por exemplo até mesmo o peixe, tá bom? Peixe, eles o quê? Costumavam comer muito lá peixe, a farinha que a gente come agora aqui, eles também já comiam lá. E também eles fizeram aqui, eles têm o quê? Um prato que é típico de lá, mas que também a gente faz e come aqui, tá? Quem é que lembra o nome desse prato? Fala para mim aí, quem foi que estudou um pouquinho e lembra como era o nome desse prato? Olha, ele era com o quê? Ele era com peixe, né? Um cozido de peixes com temperos, ovos e tucupi, que é um caldo extraído da mandioca. Então, a gente voltou aqui, tá? Então, é o quê? Oi, Arthur, tá me ouvindo, Arthur? Sim, bom dia. Oi, bom dia. Olha, hoje o que que eu tô fazendo? Tô fazendo uma revisão, tá bom? Como a gente já terminou toda a nossa matéria de ciências, tá? A gente tô fazendo uma revisão. Eu comecei lá pelo capítulo 3. Aí a gente já tá aqui na página 22, tá bom? Pra senhora acompanhar aí. Aí eu tô falando um pouquinho sobre a culinária, o quê? Na região norte, tá? Que é o quê? Muito influenciada, né, pela cultura indígena. Aí eu quero saber se alguém sabe me dizer qual é o prato que veio de lá, né, que eles acostumavam fazer e que hoje em dia a gente come aqui também, tá? Como é o nome desse prato? Quem pode falar aí? Dan, sabe qual é? Fala pra mim, Dan. Calil. Dan Marcos e Dan Marcos. Como é o nome? Caldeirada. Caldeirada, muito bem. Então, a caldeirada, ele é o quê? É um cozido, né, de peixe com temperos, ovos e o tucupi, né? No caso, eles usavam o tucupi lá, né? O tucupi é o quê? Ele diz que é um caldo extraído da mandioca, tá? E é da mandioca também que a gente faz o quê? A nossa farinha. Quem é que gosta de farinha aí? Faz um legal pra tia. Quem gosta de farinha? Ou de farofa? Gosta de farinha, Dan? Gosta? E o Arthur, gosta de farinha, Arthur? Gosta, Arthur? Tá, aqui eu vou perguntar agora aqui. Aqui a gente tem o quê? O grupo dos alimentos, né? Ainda aqui, alimentos saudáveis. São o quê? Os alimentos saudáveis são aqueles que fornecem o quê? Os nutrientes e as vitaminas de que nosso corpo precisa para ter energia e crescer com saúde, tá? E aqui a gente usou também o dicionário, né, da palavra nutrir e vitamina. Aí aqui agora, na página 23, é os grupos dos alimentos. Lembra que foi bem divertido a nossa aula, né? Vocês pegaram alimentos. E aí, qual é o primeiro grupo dos alimentos? É o quê? Carboidratos. Não foi que a gente viu? Carboidratos são o quê? Pão, arroz, batata, né? E os cereais, tá? E também o quê? As proteínas. As proteínas já são o quê? As carnes, nos ovos, leite, tá bom?
acha o quê? As proteínas. E no carboidrato, eles vão fornecer o quê? Energia para que possamos brincar e estudar. Os carboidratos vão dar o quê? Energia. E as proteínas, a gente vai fazer o quê? Arthur Francisco, as proteínas, elas são o quê? Tá dizendo aqui, as proteínas formam muitas partes do nosso corpo. Por exemplo, a pele. Ela está presente nas carnes, nos ovos e no leite. No queijo e no feijão, tá? As proteínas têm o quê? No feijão. Não é que o feijão seja uma proteína, é que as proteínas estão o quê? Dentro do nosso feijão, entendeu? E na soja, entre outros alimentos. Nós precisamos das proteínas para o quê? O que a gente precisa das proteínas para a gente fazer o quê? Pra crescer e ficar forte. Isso, muito bem. Lembra dessa frase aí, para a gente crescer, né? E ficar o quê? Forte. Muito bem, elas dão o quê? Fala também, fala. Fala para mim. Eu vou ficar forte com essa comida de verde, de 4. Isso, muito bem. Se a gente comer feijão, né? Tu gosta de ovo, Arthur? Mamãe, pita o ovo. Não, Gosta. Tu come ovo? Você pita o ovo. Tá bom, come. Muito bem. E aí, por último, a gente tem os alimentos ricos em fibras. Arthur, qual é os alimentos ricos em fibras? Lembra? Ovo. Fibra. Qual é os alimentos ricos em fibras? São as frutas, né? Qual é a fruta que tu gosta mais? Tá, vou fazer. A fruta que tu come, de banana. A fruta que você come mais. Qual é? Ovo, sim. Isso. Hein? Qual é a fruta que você come? Você não gosta de banana? Eu vou. Hein? Banana. Eu lembro que ele falou de... Eu pedi o ovo. Tá bom. Agora é hora de comer. Isso. Então, os alimentos ricos em fibra são o quê? As frutas, verduras, legumes. Tu gosta de verduras, Arthur? Tu gosta de comer verdura na tua sopa? Sim, eu gosto de verduras. Eu gosto de verduras. E você não gosta de verduras, não. Gosta Os sim. legumes, né? Eu gosto Também. Eu gosto assim. Tá bom. Muito bem. Que você não pode fazer. Vai estar divertido hoje. E que você não pode fazer do jeito da comida, titia. Filho. Ah, tá bom então. Cadê outra pessoa? Aí, os colegas, Arthur. Aí, os colegas. Tá? Aí agora aqui a gente viu que eles são ricos em quê? Em fibras, além de fornecer o quê? Nutrientes e vitaminas. Eles ajudam o nosso sistema digestório a funcionar melhor. Lá o sistema digestório, a gente pode lembrar do quê? Dos órgãos internos, lá do nosso primeiro livro que a gente estudou, né? Os órgãos internos são o quê? Coração, pulmão, tá? Fígado, intestino, estômago. Então, esses alimentos, eles ajudam o nosso sistema digestório. E eu falei, o que é o sistema digestório? É órgãos e estruturas que trabalham em conjunto para realizar a digestão dos alimentos, tá bom? Então, Oi. Fala para mim. Não tem que a titia não tem. Mas enquanto ainda pode pegar velho. Mas enquanto não é titia. Sim, sou eu. Matéria, filho. Tá bom? Tá bom? Aí agora a gente virou, né? E vocês... Eu quero ver o que foi que vocês desenharam. Bora ver quem fez essa atividade lá. Assinale as opções, vocês já fizeram essa daí. Eu quero ver agora aqui da segunda questão, na página 24.
Procure em revistas ou jornais imagens de alimentos que pertencem a cada um dos grupos representados. Recorte-as e colhe-as no quadro correspondente. Quem foi que fez? Carboidratos. Quem foi que colou? Mostra para mim aí. Grupo dos carboidratos, proteínas e dos grupos ricos em fibras. Fez, Dan? Mostra para tia se você fez. Não! Não teve tempo. Tá bom, então ainda tem tempo de fazer, tá bom? Vê se tu consegue achar mesmo o teu livro velho do ano passado. Dá para te recortar, tá bom, Dan? Então depois você faz. Já que tu não tem, mas qual é um alimento que pertence ao carboidrato? Fala para mim aí. Que pertence ao grupo dos carboidratos. Fala para mim. Pão. Pão, muito bem. Pão. Muito bem. Tu gosta de pão? Muito Gosto. bem. Agora um alimento que pertence às proteínas. Feijão. É, o feijão. Quem mais? Outro? Carne. As carnes. Muito bem. Dá proteínas pra gente. E os alimentos ricos em fibras? Frutas. As Abacate. frutas, abacate. Muito bem, Dan. Depois tu vai fazer esse daí, tá bom? Agora o Arthur. Fala pra mim, Arthur. Você fez esse, Arthur? Colou? Você fez essa atividade de colar? Já deu a hora aqui, tá? Daqui a pouco a gente já vai terminar. Tá, Arthur? E Arthur? Você fez essa atividade? A gente não é material, não. Ah, tá bom então. Mas me fala aí, qual é um carboidrato que você conhece? Fala aí pra mim. Diz arroz. Arroz é um carboidrato? Isso. O que é de comer? Um carboidrato. Mamãe, o que é isso? É aqui, olha. De ser aqui. É aqui que a gente tá falando. Não. Calma. Ei, mãe. Arroz, muito bem. Uma proteína. Fala de uma proteína pra mim aí, Arthur. Proteína que você gosta? Carne. Mamãe, tem que Vai falar ver pra o que é titia. isso. Depois a gente vê isso aqui, tem que responder a tia, Arthur. É carne. Carne. Isso. E os alimentos ricos em fibras, o que você gosta? O que você pode falar aí pra gente? As Diz a laranja. frutas, né? Mãe, o que é É isso? suco de morango, Arthur. E o que é isso? Suco de laranja. Muito bem, tá? E aí, no capítulo 4, não foi? A gente já viu o quê? Mexendo o esqueleto, que só vai falar o quê? Da atividade física, que é também o quê? Muito importante também para a nossa saúde. Fazer atividades físicas, tá? Vocês podem o quê? Brincar, correr, né? Brincar de várias brincadeiras, igual como eles mostram aqui, andar de bicicleta, nadar, né? No caso, fazer natação, pular corda, tá? Dançar, lembra que a gente dançou um pouquinho, a gente fez o que? Um alongamento, correr, como eu falei, vários esportes, como o vôlei, a queimada, aquele cabo de guerra é também muito importante, tá? No caso, o quê? Todas as atividades físicas são o quê? Importantes para a nossa saúde, tá bom? E aí, vocês viram em relação ao que usamos, tá bom? Então, foi essa a nossa, o quê? Revisão para nossa prova já, tá bom? Não tô aqui para falar em vão. Algumas perguntas que eu fiz aqui pode estar lá na nossa prova de ciências, tá bom, crianças? Muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? Hoje os alunos, não sei o que aconteceu, que eles não apareceram, tá? Só foi vocês dois mesmo, tá?
tá bom? Então, até amanhã, tá? Amanhã no nosso horário de 8h15, tá ok? Então, beijo. Dá tchau pra tia aí. Pode abrir, tá? Microfone. Liga o microfone. Tchau, Dan. Obrigada, Dan. Bom dia pra você, tá? Tchau, Arthur. Até amanhã e fico aí que vocês vão ter aula de inglês ainda. Tchau. Tá bom? Vocês vão ter aula de inglês ainda.